o princípio protestante que teve início com a Reforma Protestante, que é justamente o princípio de questionar, de ter o direito de dissentimento em relação àquilo que está posto. Agostinho, no século IV e V, já se utilizava da livre interpretação. Mas eu vou voltar lá não, porque eu quero fazer a última pergunta para você. Vou pedir para você segurar 2 segundos, porque eu vou encher a tela para você falar para a sociedade brasileira. A resposta não vai ser para o Deodato, vai ser para a sociedade brasileira, em relação a um assunto que está me incomodando muito, e também a sociedade, conservadores e não conservadores, liberais e fundamentalistas. Você tem alguma coisa a falar? Você gostaria de falar sobre esse apedrejamento que aconteceu nos últimos 15 dias com o teólogo, o pastor Ed René Kivitz? Vou encher a tela aqui, por favor. Deodato, queridos que agora me ouvem, o Ed René é uma bênção de Deus. É um pastor exemplar, uma comunidade de milhares de pessoas no local onde ele prega, na igreja a qual ele serve, mas também outros que o acompanham de longe, não é? É meu amigo pessoal. Conheço Ed, um homem íntegro, um grande estudioso das Escrituras, que tem profundo amor pela Bíblia, um pregador das Escrituras. Esse apedrejamento é um sintoma claro da decadência, da degeneração do mundo evangélico brasileiro em direção a uma fé pervertida, a uma piedade, melhor dizendo, uma piedade pervertida, que é o fundamentalismo. Explico. Veja que por detrás deste apedrejamento está o dogmatismo de que Ed está indo contra a doutrina da inerrância das Escrituras, e isso independentemente do exame das Escrituras. Porque as pessoas falam que a Bíblia é inerrante não por causa de um exame das Escrituras, o exame empírico das contradições, das aparentes contradições do texto, mas sim por causa de uma postura dogmática. É a doutrina da inerrância e não o exame empírico dos textos. Então, ele foi acusado disso por causa do dogmatismo. Ele foi acusado de não ser claro na sua posição acerca da sexualidade humana e o problema da homossexualidade por causa do legalismo moralista do povo cristão, que não está interessado em estudar esse assunto à luz da Bíblia, mas apenas tem uma convicção de que a moral cristã, de forma legalista, já está estabelecida e já está definido o que é certo e o que é errado. O Ed mesmo, na quinta-feira, fez um pronunciamento fazendo referência a uma série de questões morais que um dia a igreja considerou inquestionáveis e que hoje não são mais. Como, por exemplo, o uso de alguma cobertura sobre a cabeça para as mulheres quando vão à igreja, as mulheres ensinarem na igreja, a questão da ordenação feminina, a questão do divórcio, coisas que estão claramente proibidas em determinados textos bíblicos e que, no entanto, hoje nós consideramos aceitáveis, permissíveis dentro da igreja. E devem mesmo ser. Por quê? Porque Calvino já dizia, a Escritura interpreta a Escritura. Nós temos que interpretar os versículos bíblicos não pinçados para fora da Bíblia. Os versículos bíblicos têm que ser interpretados à luz da mensagem da Bíblia como um todo. E a mensagem da Bíblia como um todo é o amor de Deus. A mensagem da Bíblia como um todo é o perdão de Deus. A mensagem da Bíblia como um todo é o sim de Deus para
a condição humana a ponto de que Deus encarnou e assumiu para si a condição humana, sendo igual a nós em tudo, exceto o pecado. Isto, portanto, nos deixa certos de que o ensino da Bíblia não pode ser outro que contradiga isto. Nenhum versículo pode estar ensinando algo acerca de Deus, ou acerca da humanidade, ou da relação da humanidade com Deus, que vá contra aquilo que é o ensino total e central da Bíblia. Então, é preciso, sim, continuar o processo hermenêutico, o trabalho interpretativo, já que ele é humano, histórico e falho. Trabalho interpretativo. O Ed jamais disse que nós precisávamos reescrever a Bíblia, ou que nós precisávamos retraduzir porque a tradução estava muito errada. E isso são distorções do seu discurso. Quando ele fala em atualizar a Bíblia, eu penso que ele está falando no sentido aristotélico, de tornar a Bíblia mais real na vida dos cristãos. Transformá-la, levá-la de potência a ato, de tal forma que os cristãos abandonem certas coisas que são inadmissíveis a partir de uma leitura apropriada das Escrituras. Segundo ele pensa e segundo eu penso. Eu tenho convicção de que nós concordamos com isso. Por exemplo, o cristão não pode ser racista. Isso é incompatível, o racismo e o cristianismo. E o cristão não pode apoiar racistas. Lideranças pastorais racistas, lideranças políticas racistas. O cristão não pode ser desrespeitoso para com o seu semelhante. Seja homem, mulher, deficiente físico, não importa se ele tem uma outra religião, é preciso respeitar a sua condição humana, os seus direitos humanos, a sua condição civil. É preciso ter amor pelo semelhante. Então, esta leitura bíblica, que muitas vezes é menosprezada por certos grupos ultraconservadores, é isso que o Ed está chamando de atualizar a Escritura, de torná-la real na vida dos cristãos, porque os cristãos estão tão voltados para as doutrinas e para o dogmatismo e para as propostas rígidas de conduta que formam a ética legalista, o moralismo legalista dos evangélicos, que eles esqueceram de olhar para si mesmos e procurarem se corrigir à luz da Bíblia. A Bíblia é um espelho. Nós temos é que enxergar o nosso pecado quando lemos a Bíblia. E o povo evangélico, hoje, tem dado demonstrações de preconceito, tem dado demonstrações de desrespeito, tem dado demonstrações de intolerância. E é isso que o Ed está falando. Nós temos que atualizar a Bíblia de tal forma que nós nos enxerguemos em nossos pecados. Como Dostoiévski diz, para que a gente seja alvo da graça divina, eu tenho primeiro que chegar ao fundo do poço, igual o Raskolnikov, igual os irmãos Karamazov. Eu tenho que me declarar culpado da morte do meu pai. Eu tenho que perceber que, futilmente, eu pratico a violência contra o meu semelhante. E aí, quando eu enxergo isso, como em Crime e Castigo, quando eu enxergo isso, então aí eu estou pronto para ser alvo da graça de Deus. Cara, muito obrigado por separar esse tempo, muito obrigado por se mostrar por inteiro, por mostrar um lado que o grosso da sociedade brasileira evangélica não enxerga em relação ao próprio fundamentalismo. Quero te agradecer bastante e a gente continua conversando aí ao longo do tempo no canal, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, Deodato, e que Deus continue abençoando este seu ministério. Amém. Paz de Cristo. A paz.